Boa tarde, nação corintiana. Boa tarde para todo mundo. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Rapaziada, eu comecei a gravar esse vídeo aqui agora, né? Porque o meu notebook estava atualizando o sistema, né? Então, eu ia começar a gravar por volta de 1h30 da tarde, mas como estava atualizando o sistema, né? Então, por isso eu demorei um pouquinho para começar a gravar, tá? Bom, 2h15 agora, então por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui agora. Beleza, nação corintiana? Bom, vamos nessa aqui, né? Hoje é dia 20 de abril, véspera de feriado de Tiradentes, né? Vamos falar aqui do jogo do Corinthians, né? Amanhã, terça-feira, dia 21, 9h30 da noite, jogo da Copa do Brasil contra o Barra de Santa Catarina, né? Bom, primeiro, antes de tudo, alerta vermelho no Corinthians, né? Por que alerta vermelho no Corinthians? Alerta vermelho, todo mundo já sabe o que é, né? Porque estamos na zona de rebaixamento no brasileiro, né? Na Série A, né? A gente é o 17º colocado, com 12 pontos ganhos, né? Então, por isso que está aí esse alerta vermelho aí no Corinthians. Em razão do time estar na zona de rebaixamento, as coisas no Corinthians estão totalmente desorganizadas, né? Então, o que acontece, nação corintiana? Eu posso dizer para vocês quem são os irresponsáveis dessa fase horrorosa do Corinthians. Osmar Stabile e Marcelo Paes, que não sabem o que faz aí no clube. São decisões muito erradas, né? Decisões erradas, não é verdade? E isso tudo, nação corintiana, é falta de planejamento, falta de incompetência dessa diretoria incompetente do Corinthians. São decisões inadimplentes, são decisões erradas, são decisões equivocadas e são decisões sinistras o que está acontecendo dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, isso é o que se chama alerta vermelho no Corinthians. Isso é o que se chama isso. Esporte Clube Corinthians Paulista / jogadores. Já falei isso no último vídeo e volto a repetir. Se continuar com esse futebolzinho ridículo no brasileiro, a gente vai ser rebaixado com 25 rodadas de antecedência. Se nessas 25 rodadas de antecedência dos pontos corridos, se o Corinthians continuar desse jeito, nação corintiana, a gente vai estar virtualmente rebaixado para a Série B se continuar desse jeito. Então, de tudo isso, por isso que eu quero fazer um alerta para esses jogadores do Corinthians, principalmente esse elenco de frouxo e essa diretoria incompetente. Isso, eu não vou colocar isso aí, nação corintiana. Eu não vou colocar isso aí na conta do Diniz. Não vou colocar isso aí na conta do Diniz. Por que eu não vou colocar isso aí na conta do Diniz, nação corintiana? Porque o Diniz está no seu início de trabalho, né? Está no seu início de trabalho, né? E não tem como botar isso aí na conta do Diniz, nação. Por quê? Porque o Fernando Diniz está no começo de trabalho dele, ele tem muito tempo aí para trabalhar, então não tem como botar isso na conta do Diniz, né? Não tem como botar isso aí na conta dele, nação corintiana, porque o Fernando Diniz está no começo de trabalho, então, mas a gente tem que começar a alertar o Diniz, nação corintiana, para ele dar um jeito nisso aí no nosso elenco. Tanto é que eu soltei o short para vocês, ele falando na coletiva, que foi a pior partida dele que ele já viu desde quando ele assumiu o Corinthians. Isso a gente pode concordar. Mas uma coisa que eu não gostei, nação corintiana, é ele falar que utilizou o Carrijo na lateral direita contra o Palmeiras no Clássico Derby,
E aí utiliza o Carrijo na lateral direita, tanto no começo do segundo tempo, sendo que ele já tinha colocado o Caio César de lateral direito, e aí no final do jogo ele mexe e bota o Carrijo, joga o Carrijo na lateral direita. Esse é o ponto que eu não gostei na Nação Corinthians. Então, e aí ele falou na Nação Corinthians, na coletiva, sobre repetir escalação. Ele falou que isso não deve acontecer nem sequer uma ou duas ou três vezes, né? Isso ele já deixou bem claro isso na coletiva, né? Então, ele já deixou bem claro que isso não pode mais acontecer, né? Não pode mais acontecer isso, né? E por aí vai. Então, por isso que o alerta vermelho está ativado aí no Corinthians, Nação Corinthians. Pelo péssimo planejamento, pelo péssimo desempenho e ter o pior ataque no Campeonato Brasileiro e não consegue fazer gol em ninguém, Nação Corinthians. Ninguém. Então, quem acompanha o Esporte Clube Corinthians Paulista sabe essa fase horrorosa que está aí. Dito e falo, Nação Corinthians. Se nessas 26 rodadas de antecedência dos pontos corridos, se o Corinthians continuar demonstrando esse futebolzinho horroroso, Nação Corinthians, nós vamos ser rebaixados. Porque do jeito que está, nós vamos ser rebaixados. E se for rebaixado, esse time não vai subir. Não vai. Então, quero fazer um alerta vermelho para o Diniz, o elenco do Corinthians e principalmente para essa diretoria incompetente. Osmar Stabile e Marcelo Paes são os irresponsáveis disso, porque além de fazer um péssimo planejamento, são decisões inadimplentes, são decisões erradas, decisões equivocadas e são decisões sinistras, decisões bizarras. Está tudo errado aí no Corinthians. Está tudo errado. Tudo errado. Bom, agora sim, né? Vamos falar aqui de Copa do Brasil, né? Do pré-jogo de Barra de Santa Catarina e Corinthians. Bom, vamos com tudo aí nessa estreia do Corinthians na Copa do Brasil, né? Na quinta fase, né? da Copa Betano do Brasil 2026, né? Então, vamos jogar contra um adversário que foi campeão da Série D do Brasileiro, campeão do Campeonato Catarinense em cima da Chapecoense, né? Então, eu estou observando aqui na Nação Corinthians que o Corinthians deve ir com uma equipe, ou melhor, com um time modificado, né? Primeiro jogo da Copa do Brasil, jogo de ida, tem que resolver a parada, né? Mas, o Diniz, o negócio é o seguinte, Diniz. Se você quer ir com o time modificado, mano, põe a molecada para jogar, Diniz. Põe a molecada, dá um descanso para os titulares, né? Porque vi informação também na Nação Corinthians que o Corinthians deve com o time todo titular no Brasileiro, na partida contra o Vasco, na Neoquímica Arena. Então, o que acontece? Vamos aí com tudo nessa estreia da Copa do Brasil, com o time modificado, quem sabe entra com a molecada, e já a partir do jogo contra o Vasco, no Brasileiro, já entra com o time todo titular, entra com os titulares já descansados, né, para estar 100% de condição de jogo, né, 100%, e fazer isso, né? Então a gente tem que começar essa Copa do Brasil com tudo, né? Porque é assim, depois do título, né, Nação Corinthians? Depois do título aí que a gente conquistou da Copa do Brasil do ano passado, a Supercopa do Brasil desse ano, né? Vamos aí estrear com tudo aí em busca do 5º título da Copa do Brasil, né? Se é que o Diniz é um treinador focado em Copas também, a gente já sabe. Mas o que ele tem que perceber é a crise no Corinthians que está no Campeonato Brasileiro. Porque atualmente, você vê no Campeonato Brasileiro, o Corinthians está ridículo, está desorganizado, mal treinado, né? Mal treinado, né? Então tem que melhorar isso. Isso tem que melhorar. Eu estou vendo aqui na Nação Corinthians, porque talvez a gente pode ter o Alex Santana, nosso volante. Ele foi reintegrado ao time do Corinthians a pedido do Diniz. Então nós podemos ter ele para essa partida de amanhã. Eu só espero que o Diniz ponha ele para jogar. Porque ele ficou tanto tempo afastado, treinando separado, né? Depois que ele tinha voltado de empréstimo do Grêmio, né? Então aí o que acontece?
a gente precisa do Santana, nação Corinthians. Se é que é um jogador de qualidade, a gente precisa do Santana. Ele joga melhor que Bidão, joga melhor que Charles, né? E principalmente joga melhor. O Santana joga melhor também. Ele joga até melhor que o Alan, né? Então, é o que podemos ter aí para esse jogo de amanhã. Beleza, nação Corinthians? Bom, a provável escalação eu ainda não sei se saiu, né? Se não saiu, vou fazer aqui a prévia escalação aqui para vocês. Mas a provável escalação eu ainda não sei, nação Corinthians. Eu ainda não sei a provável escalação. Vamos dar uma olhada. Mas eu já vi aqui que o Corinthians vai com o time totalmente modificado, tá bom? Totalmente modificado, beleza? É exatamente isso que nós vamos ter aí nessa estreia da Copa do Brasil, né? Exatamente isso. Bom, deixa eu abrir aqui, né? X-Corp aqui do SCCP News para vocês aqui. Vou dar uma bugadinha aqui. Vou dar uma bugadinha aqui. Tá carregando aqui para mim. Mas já apareceu aqui para mim, ó. Já apareceu aqui para mim aqui, nação Corinthians. Já apareceu aqui para mim. Ó, então eu já tô vendo aqui, ó. Eu vou pegar uma foto aqui, vou jogar aí para vocês aqui na tela. A provável escalação do Corinthians. É uma equipe bem modificada, né? Bem modificada. Vou mostrar aqui para vocês. Eu só de olhar aqui já não gostei um pouco, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos mostrar aqui para vocês, nação Corinthians, a provável escalação. Então, vamos nessa aqui, ó. Bom, o Diniz deve ir a campo amanhã, a partida da Copa do Brasil. Espera aí, Ação, espera aí. Pronto, tive que atender o celular da minha mãe aqui. Ó, o Corinthians deve ir a campo com o Cauê no gol. Mateuzinho, Matheus Bidu. Gustavo Henrique e André Ramalho. Alan, Matheus Pereira e Lingard. O ataque, Kaique, Pedro Raul e Dieguinho. Ó, só não gostei disso que o Diniz vai entrar para esse jogo de amanhã, nação Corinthians. Já não gostei disso. Diniz, pelo amor de Deus, Diniz. Se o Santana foi reintegrado ao elenco, Diniz, custa pôr ele de titular, Diniz. Agora, não você me entrar com Alan, Pedro Raul, André Ramalho. Cara, o que custa botar a molecada na lateral? Por que não vem com o Jacaré, o Gabriel Caipira? Por que não entra com esses meninos aí na lateral? Mas insistir com o André Ramalho, Alan, Pedro Raul, Diniz, pelo amor de Deus, Diniz. Pelo amor de Deus, Diniz. A gente não quer que a gente comece a pegar no seu pé, né, Diniz? Mas, meu, Pedro Raul, mano, nunca sequer pode jogar um jogo de Copa do Brasil, Diniz. Vai me desculpar, Diniz. Mas Pedro Raul, mano, tá de sacanagem, né, Diniz? Aí você tá de brincadeira, né? Bom, mas como vocês podem ver, Ela não vai te ver. Ah, ruim, hein?
Deu uma travadinha aqui na ação coletiva, mas já voltou aqui. Deu uma travadinha aqui, mas já voltou. Mas, olha, o Diniz deve entrar no esquema 4-3-3, né? Porque ele vai com 3 atacantes. Mas, olha, mas eu só não gostei da ação coletiva, porque, mano, Pedro Raul de centroavante, não dá, Diniz. Pedro Raul não dá, mano. Pô, o que custa botar um outro atacante da base? Mas Pedro Raul, Diniz. Pô, você tem que entender isso, Diniz. Pelo amor de Deus, Diniz. Pedro Raul, não, mano. Deus me livre. O Alan também, né, mano? O Alan também, mano. Pelo amor de Deus. Né, Diniz? Mano, você tá de sacanagem, né, Diniz? Você tá de brincadeira, né, mano? Olha, comentem aqui abaixo, aqui na ação coletiva, aqui nos comentários, comente aí abaixo o que vocês acharam disso aí, porque, já não gostei disso na ação Corinthians. Ele me entrar com Pedro Raul de centroavante, me entrar com Alan, André Ramalho, essas merdas que estão aí, pelo amor de Deus, né, Diniz? Pelo amor de Deus, mano. Mano, põe o Santana para jogar nesse time, Diniz. Põe o Santana. Você tem que entender que o Alan já não é mais confiável, Diniz. Você tem que entender isso, Diniz. O Alan, ele não é mais confiável. Tudo bem, vai entrar com o Dieguinho no ataque, junto com o Kaique, e o Lingard para jogar mais avançado, até aí tudo bem. Mas uma coisa que eu não aconselharia o Diniz a fazer na ação Corinthians é ele entrar com o Pedro Raul, cara. Pedro Raul não pode mais jogar no Corinthians, não pode. O Alan também. André Ramalho também não. Então, na ação Corinthians, o tamanho da loucura que é o Diniz querer insistir nessas amebas que estão aí no Corinthians, né? Bom, só para concluir aí o raciocínio, aqui, deixa eu ver se é Gustavo Henrique mesmo que está nesse time aqui. Deixa eu ver se é Gustavo Henrique. É o Gustavo Henrique. Então, repetindo aí para vocês, nação Corinthians, a provável escalação para essa partida de amanhã: Cauê no gol, Mateuzinho, Matheus Bidu, Gustavo Henrique e André Ramalho, Alan, Matheus Pereira, Lingard, e no ataque, Kaique, Pedro Raul e Dieguinho. Então, ele vai entrar no esquema 4-3-3, né? Com 3 atacantes. Mas, volto a repetir, Diniz, Pedro Raul, Alan e André Ramalho, você tem que entender que os 3 não têm nem sequer condição de jogar no Corinthians. Então, você pode perceber isso aí, tá, Diniz? Para você não exagerar na estreia do Corinthians, na Copa do Brasil, tá bom, Diniz? Então, não exagere nessa escalação que você vai entrar, tá bom? E meu palpite para o jogo de amanhã, nação Corinthians, vai ser uns 4-0 Corinthians, 4 gols aí do Kaique, do menino Kaique, né? Então, é isso que nós vamos ter aí para esse jogo de amanhã. Mas o que me preocupa, nação Corinthians, é o Diniz querer me entrar com Pedro Raul, com Alan e André Ramalho. Inclusive, o Corinthians já encerrou a preparação antes de embarcar para Santa Catarina, né? Já encerrou a preparação, né? Então, mas só que o que eu não gostei foi isso aí, dele me entrar com Pedro Raul, com Alan e André Ramalho na sua. Tudo bem que ele acertou em botar o Lingard para jogar, né? Matheus Pereira também, exatamente isso. E o Dieguinho, né? Mas Pedro Raul, Alan e André Ramalho nem sequer pode jogar. Então, isso é o que complica um pouquinho aí. Tá bom, nação Corinthians? Bom, vou encerrando o vídeo por aqui.
Beleza, nação Corinthians? Bom, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação, comente, compartilhe esse vídeo com todo mundo, quem quiser, chama os amigos, beleza? E é isso aí, na quarta-feira, live de pós-jogo de Barra, de Santa Catarina e Corinthians, beleza? Bom, então é isso aí, nação Corinthians. Tamo junto, valeu, falou, e vai Corinthians, nação Corinthians. Bom início de semana a todos, valeu, falou, e tamo junto, e é nóis.